Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e no vídeo de hoje a gente vai analisar parte da entrevista de Mário Bittencourt lá pro portal UOL. Beleza? Vinheta do Giro de Notícias. Você vai me dar a moral clicando no like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor. Essa entrevista, como eu falei, foi dada para o portal UOL. Enfim, teve muitos assuntos abordados e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Foi um dos grandes temas da terça-feira, tá? Da terça e da quarta-feira. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso agora, lembrando que o assunto eleição, diretamente, eu não vou abordar aqui. Essa foi uma das declarações mais bombásticas ali de Mário Bittencourt, que ganhou mais as manchetes, que foi dele pela primeira vez falando, de fato a gente já sabia que isso ia acontecer, mas dele falando de fato que vai tentar a reeleição no Fluminense. Só que, para ser justo com os outros candidatos, enfim, eu vou falar já o nome, inclusive, dos pré-candidatos, etc. Eu não vou tocar aqui nas coisas do Mário Bittencourt falando da reeleição dele, porque, enfim, o que ele fala, ele é presidente do Fluminense. Então, o que ele fala é importante pra gente, por isso que eu repercuto aqui. Mas o que ele fala sobre a reeleição dele, ele vai falar justamente quando a gente organizar. Eu tô com várias ideias para organizar aqui no canal nesse quesito de eleição, então eu vou falar nesse momento. Então, nessa aqui, eu vou focar mais nas coisas em que interessam a gente diretamente do Fluminense. No tema eleição, eu vou abordar num outro momento, vou esperar mais um cadinho para ver se surge ainda um outro candidato, mas aparentemente, acredito eu, que a gente não deve ter mais candidatos além do que tem nesse momento. Mário Bittencourt, candidato à reeleição, o Rafael Rolim ainda não colocou efetivamente a candidatura dele, mas já manifestou interesse em se candidatar também. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam, mas até o momento, assim, ele ainda não colocou uma chapa especificamente, está sendo divulgado nisso. Tem a candidatura do Marcelo Souto e tem a candidatura do Ademar Arraes, que essa já está há mais tempo. Então, fechando isso tudo, vai ter, sim, um vídeo aqui especial sobre eles e vai ter entrevista com eles também. Tô pensando em fazer entrevistas mais temáticas, gravar as entrevistas e depois pegar alguns temas e soltar um vídeo com a resposta dos quatro. Acho que esse é um formato interessante, até para não ficar enfadonho, 1 hora de conversa e tal. Acho que tem temas importantes que a torcida quer saber a opinião deles e que é mais interessante soltar dessa forma. Enfim, dito isso, vamos para o que o Mário Bittencourt falou de que realmente importa nesse momento pro Fluminense. Vale a pena você ir lá ver no UOL. Eu não vou resumir a entrevista toda aqui, porque, dois motivos. Um, o vídeo ficaria gigantesco, sem necessidade. E dois, seria sacanagem com o pessoal do UOL, né? Que fez a entrevista inteira, a Luísa Sacco fez a entrevista. Vai lá, dá um cliquezinho lá, dá uma moral lá pra Luísa, que acabou de chegar no UOL, inclusive. Mas eu queria colocar alguns pontos, que uma das frases que ele fala logo no início, para poder falar sobre desempenho, contratações, etc., é a seguinte: não podemos confundir planejamento com resultado. São duas coisas diferentes. E eu queria pegar essa frase justamente e eu vou utilizá-la tanto a favor quanto contra o Mário Bittencourt. Por quê? Novamente, não podemos confundir planejamento com resultado. Ele cita nessa mesma resposta, ele está citando sobre contratações, ele cita Germancano. Como que Germancano deu muito resultado, mas era um centroavante velho que vinha da Série B, de 34 anos. Bem, é um exemplo e eu vou citar ela outras vezes. Vou citar outra resposta dele, inclusive, quando ele fala sobre contratações. Os resultados até agora são melhores do que em 2021. Voltamos a ser campeões, estamos entre os 4 melhores do Brasileirão. A entrevista foi, novamente, semana passada, então agora está entre os 5, né? Retornamos a uma semifinal de Copa do Brasil. Os resultados poderiam ter sido melhores e vamos trabalhar para ser melhor em 2023. Mas acho que o planejamento foi bem feito. A opção por... Aí vem o meu ponto. Acho que o planejamento foi bem feito, mas ele baseou esse planejamento em resultados. As contratações deste ano, e quando ele é perguntado um pouquinho mais à frente de contratações, ele fala de John Arias, ele fala de Michel Araújo, ele fala de Fernando Pacheco, mas ele não fala de contratações desse ano, além de Germancano. O Fluminense nesse ano contratou William Bigode, contratou Felipe Melo, contratou para esse ano também, né? Esses dois chamaram muita atenção, mas também contratou David Duarte, contratou uma série de jogadores para esta temporada. Desses, dar certo, efetivamente, de resultado,
Só Germancano. O William Bigode não faz um ano tão abaixo do que pareceu em algum momento que faria no meio do ano. Felipe Melo, nossa, muito importante para o título carioca. Sim, e de lá para cá vem sendo um jogador completamente, muito mais atrapalhando do que ajudando. Então assim, não dá para confundir planejamento com resultado. Ele diz que, isso frase Mário Bittencourt, a opção por ter jogadores mais experientes foi porque entendemos que deixamos escapar o título carioca e não fomos tão longe na Copa do Brasil porque faltou maturidade, experiência no elenco. Ele está falando isso do ano passado. Assim, desculpa, mas eu discordo completamente. O Carioca, vá lá. Se você vê os melhores momentos da final do Carioca do ano passado, é bizarro. O jogo tá 1-1, perdão, o jogo tá 2-1 pro Flamengo. E a gente tem chances, assim, gigantescas de empatar o jogo e levar aquele jogo para os pênaltis. E aí, vai lá, eu concordo, Marcos Felipe, que é um goleiro mais inexperiente, falhou, enfim. Então não contesto isso. Agora, na Copa do Brasil, o time do Atlético era muito melhor. Experiência ou sem experiência, a gente seria eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final. Então, acho que isso não justifica a Copa do Brasil exatamente, não. E aí ele fala, os times que mais ganham tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Outra frase que é complicada de você dizer, né? Porque assim, o time que mais ganha tem jogadores acima de 30 anos. Sim, tem jogadores de primeira linha acima de 30 anos. Jogadores que estão vindo da Europa, num nível, que está na Europa num nível médio e vindo para cá, chegam com mais de 30 anos, mas com nível baixo. E esse você vai citar com nível alto. Você pode citar aí do Flamengo o caso de Felipe Luiz, de Davi Luiz, enfim. A gente não. A gente tá pegando o cara que já voltou da Europa e a volta dele da Europa agora ele já desgastou no Brasil e ele chegou pra gente. É o caso de Felipe Melo, que voltou pro Palmeiras, já desgastou no Brasil e veio pra gente. É o caso também de William Bigode, nesse que eu citei. Enfim, são jogadores mais experientes, mas que já tiveram esse regresso e já não servem para os outros times. Alguns dão certo, tá? A maioria não. Bem, ele fala de um outro assunto aqui, que ele passa pelo assunto SAF, e eu não vou entrar nesse tema aqui, BTG, SAF, porque eu pretendo entrar isso nas entrevistas, enfim. Porque eu acho que quem acompanha a eleição aí um pouquinho do Fluminense há mais tempo sabe que o grande assunto da eleição sempre é estádio. Estádio do Fluminense, e etc. Enfim, tudo se baseia em estádio. Agora acho que tudo vai se basear em SAF. Um outro assunto que também foi falado pelo Mário Bittencourt foi sobre as vendas da base. Vendas de jogadores, de xerém, enfim, por mais que já tenha sido abordado meio que na pergunta anterior, mas foi abordado agora também. E alguns dos fatores ali mostram... Eu vou ler a resposta dele na íntegra, tá? Ele falou o seguinte: vendemos pelo que o mercado paga. As pessoas dizem que o Fluminense vende por menos do que deveria. O Flamengo acabou de vender o Lázaro e o Rodrigo Muniz por valores abaixo das vendas do Fluminense. Um ponto aqui para poder acrescentar. De fato, isso inclusive eu falei, agora não vou lembrar. Eu falei num vídeo, acho que foi no canal 20, na verdade. Lázaro, que tem mais, percentualmente, ele tem mais gols, mais participação em gols do que o Luiz Henrique tinha pelo Fluminense, porque ele tinha cerca de 50 jogos no Flamengo e 8 gols. Luiz Henrique saiu com mais de 100 jogos, por volta de 100 jogos, e se eu não estou enganado, 12 gols quando ele saiu. Depois ele fez mais alguns quando ele foi vendido. Então assim, o desempenho do Lázaro era melhor, óbvio. Você tem ali questão de destaque, importância, o quanto esse jogador apareceu, mas o Lázaro foi vendido por 7 milhões de euros para o Almeria, esse já é o valor cheio, sem bônus. Lembrando, o Luiz Henrique foi vendido por 8, mais 5 que podem vir de bônus. É óbvio que parte desse bônus não vai vir, né? Sei lá, 500 mil, 1 milhão, que é do título lá da Champions League do Betis, mas uma outra boa parte, obviamente, é alcançável. Então assim, Lázaro foi realmente vendido por menos. Rodrigo Muniz é uma situação meio diferente, já faz um pouquinho a mais de tempo, mas ainda assim também foi vendido por menos. Tá? Só para esclarecer valores aqui também. Ele continuou com: eles, em tese, eles, o Flamengo, precisam de menos de dinheiro do que nós, mas vendem por um motivo diferente do nosso. O deles é que tem dinheiro para contratar jogadores caros e usa menos o da casa. A gente vende porque fabrica muito mais e utiliza muito mais. Então as propostas chegam com mais frequência. Bem, essa foi a frase do Mário Bittencourt. Sobre vendas da base, vendas de xerém, tem inúmeros vídeos aqui no canal sobre isso, inclusive sempre dando a minha opinião.
e eu sempre deixo claro uma coisa, e cada vez mais, ele até cita na entrevista também, a venda do Savinho. E eu tava trocando a ideia, tive lá, né, agora no Mineirão, tava trocando a ideia com a galera do Galo sobre o Savinho, sobre a venda, e tipo assim, a constatação que eu chego conversando com vários influenciadores do Brasil, no geral, é de que todo mundo acha que seu time vende mal. Todo mundo acha. E uma venda, mas o Internacional vendeu o Yuri Alberto. Vai lá perguntar ao Inter se ele vende bem. Ele vendeu o Yuri Alberto bem, e acabou. É meio que sei lá, o vascaíno ou o botafoguense, né, que são dois onde ele jogou, que olham pra gente e falam assim, cara, vocês vendem mal o quê? Qualquer moleque aí que vocês revelam, vocês ganham quase 10 milhões de euros. Vocês venderam Gilberto aí por 20 milhões de reais. Entendeu? É meio que a gente usando o Yuri Alberto nessa conta, são eles usando o Gilberto naquela venda maluca pro Benfica. Então a impressão que eu cheguei é essa, todos reclamam. O Fluminense vende mal? Vende. Inclusive no vídeo da venda de Luiz Henrique eu falo um dos principais problemas. O Fluminense não tem moral lá fora. O Fluminense não tem moral. Nem moral de tipo assim, um jogador bom, bala, que a gente revelou e tá voando, não tem. Quem é o jogador que a gente revelou e tá voando? Fabinho. Pô, de 2011, que nem jogou no nosso profissional. O Thiago Silva, o Marcelo. Sério mesmo? 2005, 2006? A gente não tem um jogador com o selo Xerém, como o Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Lucas Paquetá, tô citando só o time titular da seleção, tá? Talvez nesse momento o maior selo Xerém voando pela Europa seja Ibanhas, que é zagueiro da Roma, por causa da seleção brasileira, ou Evanilson no Porto. Mas vocês veem que são mercados muito menores. E aí você tá criando ali uma base agora com o Kaique no City, com um Richarlison, que não é de Xerém, mas tá com a bandeirinha do Fluminense lá. Num Tottenham, tá começando a ter esse nome um pouco mais forte. E outro é justamente pelos valores ridículos, né? Em parte é isso, o Fluminense tem um nome muito fraco, por quê? Porque o que vende não rende, né? Usando um termo, e além disso ainda vende mal. Então o cara acha que vai vir aqui no Brasil qualquer dinheiro e vai pegar. E pega, de fato pega. Então, por isso eu achei a venda de Luiz Henrique nesse fator, achei ela péssima. Porque ela era a chance da gente subir de mercado e a gente não subiu. Tô vislumbrando a venda de André, a nossa chance de subir de mercado. Também confesso que não acho que vai subir, não. Enfim, então, mas tem bastante opinião aqui sobre isso. E para fechar, tem dois assuntos aqui. Um eu vou passar bem rápido, nem vou ler a resposta dele, que é o assunto Thiago Neves. Cara, vou ser sincero assim, sobre o assunto Thiago Neves, tá? Não sei se eu gravo um vídeo depois sobre isso. Ele responde, o clube... Todo esse assunto só foi criado por causa de um ponto específico. Fluminense Fortaleza, transmissão do Amazon Prime Video, tá lá o Casimiro com o Thiago Leifert, o convidado era o Thiago Neves e o André Hernan, repórter, que tinha feito um vídeo sobre o CT do Fluminense, falando mil maravilhas lá realmente do CT do Fluminense, viu o Mário Bittencourt e chamou para dar entrevista. O Mário, que estava bem de boa, e isso é informação que eu já tinha, análise que eu já tinha, fiz essa análise uma vez no Canal 20, inclusive, e depois conversando com algumas fontes, inclusive, contaram uma história até bem parecida, então de fato foi isso. O Mário olhou e falou, pô, André Hernan, gente boa, tamo junto e tal, fez um ótimo vídeo lá sobre o CT, vou lá prestigiar o cara que me deu uma moral. Foi lá, chegou, ele não sabia que o Thiago Neves estava na transmissão, e o André Hernan, e aí, Thiago Neves, pro ano que vem. E a informação é que o Fluminense não quer nada com o Thiago Neves de jogo, de contrato e etc. Quer fazer, sim, era a pretensão, ter um jogo festivo, aposentar e transformar o Thiago Neves num ponto Fluminense, ali de vez. Até porque realmente a maior história da vida do Thiago Neves é no Fluminense. Então assim, é só um jogo festivo. Só que aí na hora que, pergunta, o Mário Bittencourt não pode nem falar bem assim. Não, tá maluco, eu vou contratar um jogador velho desse jeito? Thiago Neves tá aposentado já, não quero o Thiago Neves. Com o Thiago Neves lá com cara de bobo e nem o inverso também, né? Falar, não, vamos buscar assim, sem ele querer contratar. Foi só isso que aconteceu na história. Eu poderia ter gravado um vídeo inteiro sobre isso, mas botei aqui no meio desse aqui da entrevista de Mário Bittencourt. E para fechar, voto online. Esse é um assunto que me irrita, porque isso poderia ter sido resolvido facilmente, tá? Pelo Mário Bittencourt, inclusive. Vou ler a resposta dele sobre o voto online. Um pré-candidato de oposição e alguns outros opositores entraram na justiça. Para começar assim, ele coloca opositores para transformar o voto online numa questão de briga política. E deixa eu te contar, Mário Bittencourt, de fato, é uma briga política. Briga política que você
tal qual os seus opositores estão fazendo hoje, você foi para 1000 cantos na campanha de 2019 falar que ia implantar, falar que o torcedor tinha que ter o seu direito de exercer o seu voto. E aí depois, na entrevista aqui no Raiz Tricolor, você falou que não, o torcedor tem direito de votar. Então, assim, nada mais do que estão fazendo agora é diferente do que você fez lá em 2019, não, tá? Só para deixar claro. Já havíamos buscado um parecer técnico-jurídico que apontou dificuldades. A gente ainda não viu esse parecer, detalhe, né? Aguardamos a decisão judicial para entender como seguir. A Justiça decidiu, na semana passada, pela impossibilidade da adoção do voto online sem que haja uma mudança no Estatuto. Eu não sei se é a mesma decisão que ele está falando aí, a que eu vi. A que eu vi, a Justiça tinha decidido que ela não ia se meter na eleição de um clube que tem seu próprio estatuto. Enfim, era meio que isso assim. Então, não sei se ele está falando de uma outra decisão. Aí ele completa com: agora estamos encaminhando a questão internamente para ver como proceder. Enfim, resumindo, não vai ter, isso é fato, tá? Eu tenho uma opinião sobre o voto online que realmente o Mário se elegeu com essa bandeira e eu acho que tudo seria solucionado tranquilamente da seguinte maneira. Eu concordo que para essa eleição o Mário não poderia implantar, não poderia no sentido de deveria, né, implantar voto online, brigar por isso. Por quê? Porque você não pode mudar a regra de uma eleição no seu atual mandato. Disso para um golpe, para vamos ter um terceiro mandato, você não pode mexer na regra da eleição que você mesmo vai concorrer na próxima. Então, esse ponto eu entendo e concordo de que, de fato, você botar o voto online seria mexer na regra da eleição e já ter eleição logo depois que você mesmo vai participar. Agora, tudo isso seria fácil, isso não seria uma polêmica, não seria nada, se no início do mandato, todo esse estudo técnico, parecer e não sei o que, e muito lá pra cá, e lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, tudo isso seria facilmente resolvido se, desde o início do mandato, o Mário Bittencourt tivesse procurado resolver a situação e não pode falar que é assunto de agora, porque desde janeiro de 2020 esse assunto é batido em coletiva. E tivesse falado lá em 2020 ainda, falado: olha só, galera, ó, deixa eu explicar, não vai acontecer na próxima eleição por causa disso, disso, mas já tá aqui, ó, a gente fez a alteração no estatuto para poder constar o voto online e a próxima eleição vai ter. Eu não posso fazer nessa. Todo mundo não, mas 99% ia compreender. Tipo assim, ó, eu fiz o voto online, mas eu não posso fazer para essa eleição. É proibido eu fazer. Então, beleza, seria fácil. Mas não, ele segurou a pauta o tempo inteiro e transformou isso numa guerra política. O próprio Mário Bittencourt já fez campanha transformando isso em guerra política e, como político, como eleito, não resolveu a situação. E o pior, né? Sem ele resolver a situação agora, a gente não vai ter voto online nem nessa e nem na próxima. Porque o próximo presidente, seja ele ou outro, também, e se fizer eu vou achar errado, também não poderá implementar o voto online para a eleição em que ele mesmo irá concorrer, né? Ou pelo menos mudar a regra do jogo enquanto o jogo está acontecendo. Então, assim, é uma sucessão de erros e eu acho um absurdo. Porque eu já tenho isso de impressão e tenho de informação também de que sócios fora do Rio, aptos a votar, ou seja, aqueles que têm mais de 2 anos nos planos, etc., a maioria votaria no Mário. Então eu não consigo entender, eu não consigo juntar A com B. É muito estranho. Eu realmente não consigo. Acho que esse não chega a chamar de suicídio eleitoral do Mário Bittencourt, mas assim, eu não consigo entender. Não consigo entender o que acontece. É bizarro. É bizarro. Enfim. Mas essa aí foi a entrevista do Mário Bittencourt ao site UOL. Até a próxima, tem muito vídeo, o vídeo ficou longo, né? Mas era muita notícia para resumir para vocês. Até a próxima, valeu.